Bom dia, senhor presidente, deputado Temístocles Filho, senhoras deputadas, senhores deputados, demais pessoas aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. 9 de dezembro, senhor presidente, prezados colegas, é o Dia Internacional do Combate à Corrupção. E eu aproveito a oportunidade para me reportar acerca desse assunto. E é um assunto que não sai da moda, é bom mesmo que não saia da moda, que se discuta a questão em profundidade. É um assunto que vem sendo tratado de maneira pouco profunda e até mesmo de maneira oportunista por aqueles que veem nos processos que estão sendo apurados com rigor apenas uma oportunidade de desgastar o governo Dilma e, de preferência, ajudar a destruir o Partido dos Trabalhadores. O debate precisa ser tratado com mais amplitude. A questão da corrupção é um problema em muitos países do mundo, não de hoje, de muito tempo. No caso do nosso país, há uma verdadeira cultura do jeitinho. A própria origem histórica do Brasil, o ser nobre era ter capacidade de conquistar privilégios junto ao aparelho da coroa. Era ter a capacidade de, sem prestar serviços à sociedade, ter benesses do Estado Central. Ter um título, ter uma pensão vitalícia, muitas vezes sem prestar qualquer tipo de serviço à sociedade. Quero ajudar, não a dar a palavra final sobre o assunto, mas a trazer outros olhares para esta questão. E eu recorro, inicialmente, à contribuição de uma pessoa que considero insuspeita para falar do assunto no momento em que as pessoas se aproveitam do combate à corrupção para tentar questionar o Partido dos Trabalhadores. Eu recorro ao empresário Ricardo Semler, um empresário grande do Brasil, um grande empresário brasileiro de 55 anos de idade, sócio da Senco Partners, foi professor visitante de uma das maiores universidades, de duas das maiores universidades do mundo, a Universidade de Harvard e a Universidade e do MBA da MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. E o Ricardo Semler, que hoje tem 55 anos de idade, há 15, 20 anos atrás, quando ainda era um jovem empresário, é também conhecido por ter publicado um livro que foi bastante difundido na época, Virando a Própria Mesa. Foi um best-seller no Brasil na época em que esse livro foi lançado pelo empresário Ricardo Semler. Não é um empresário do PT. Existem empresários filiados ao Partido dos Trabalhadores. Mas não é o caso do Ricardo Semler. Pelo contrário, ele é filiado ao PSDB. E diz ele que teve a ficha de filiação assinada pelo ex-governador de São Paulo, Mauro Covas, pelo ex-governador José Serra, e pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Portanto, grandes lideranças do PSDB assinaram a filiação do Ricardo Semler ao PSDB. E ele declara que não votou na Dilma nesta eleição. E há alguns dias, ele publicou na Folha de São Paulo um artigo ao qual eu faço referência nesta casa. Ricardo Semler começa o seu artigo dizendo assim: nunca se roubou tão pouco no Brasil. Diz ele: nossa empresa deixou de vender equipamentos para a Petrobras nos anos 70. Era impossível vender diretamente sem propina. Tentamos de novo nos anos 80, 90 e até recentemente. Em 40 anos de persistentes tentativas, nada feito. Não há no mundo dos negócios quem não saiba disso. Nem qualquer um dos 86 mil honrados funcionários que nada ganham com a bandalheira da cúpula.
Os percentuais caíram, foi só isso que mudou. Até em Paris, se sabia que os porquinhos cobravam 10% por fora sobre a totalidade da importação de barris de petróleo em décadas passadas. Agora, tem gente fazendo passeata pela volta dos militares ao poder e uma elite escandalizada com os desvios da Petrobras. Santa hipocrisia. Onde estavam os envergonhados do país nas décadas em que houve a evasão de R$1 trilhão, 100 vezes mais do que o caso Petrobras, pelos empresários? Virou moda fugir disso tudo para Miami, mas é justamente a turma de Miami que compra lá com dinheiro sonegado daqui. Que fingimento é esse? Pergunta o empresário Ricardo Semler, filiado ao PSDB. Vejo as pessoas vociferarem contra os nordestinos que garantiram a vitória da presidente Dilma. Garantir renda para quem sempre foi preterido no desenvolvimento deveria ser motivo de princípio de orgulho para um bom brasileiro. Tanto faz o partido. Não sendo petista e sim tucano, diz Ricardo Semler, com ficha orgulhosamente assinada por Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e Fernando Henrique, sinto-me à vontade para constatar que essa onda de prisões de executivos é um passo histórico para esse país. Executivos de grandes empresas do Brasil que jamais haviam sido incomodados em épocas de apuração de escândalo de corrupção estão presos. É ingênuo quem acha que poderia ter acontecido com qualquer presidente. Com bandalheiras vastamente maiores, nunca a Polícia Federal teria tido autonomia. Nunca a Polícia Federal teria tido autonomia para prender corruptos cujos tentáculos levam ao próprio governo. Votei pelo fim de um longo ciclo do PT, porque Dilma e o partido dela enfiaram os pés pelas mãos em termos de postura. Mas Dilma agora lidera a todos nós e preside o país num momento de muito orgulho e esperança. Deixemos de ser hipócritas e reconheçamos que estamos a andar à frente e velozmente nesse quesito de combate à corrupção. A coisa não para na Petrobras. Há dezenas de outras estatais com esqueletos parecidos no armário. É raro ganhar uma concessão ou construir uma estrada sem os tentáculos sórdidos das empresas bandidas. O que muitos não sabem é que é igualmente difícil vender para muitas montadoras e incontáveis multinacionais sem antes dar propina para o diretor de compras. É lógico que a defesa desses executivos presos, ela vai entrar novamente com habeas corpus, vários deles serão soltos, mas o susto e o passo à frente está dado. Daqui não se volta atrás como país. A turma global que monitora a corrupção estima que 0,8% do PIB brasileiro é roubado hoje. Esse número já foi de 3,1%. E estimam ter sido na casa de 5% há poucas décadas passadas. O roubo está caindo, mas como a represa da Cantareira em São Paulo está a desnudar o volume barrento. Boa parte sempre foi gasta com os partidos que se alugam por dinheiro vivo e votos que são comprados no Congresso há décadas. E são os grandes partidos que os brasileiros reconduzem desde sempre. Cada um de nós tem um dedão na lama. Afinal, quem de nós não aceitou um pagamento sem recibo para médico, deu uma cervejinha para um guarda ou passou uma escritura de casa por um valor menor? É o que pergunta o empresário Ricardo Semler. Deixemos de cinismo. O antídoto contra esse veneno sistêmico é homeopático. Deixemos instalar o processo de cura que é do país e não de um partido. O lodo desse veneno pode ser diluído, sim, com muita determinação e seriedade e sem arroubos de vergonha ou repugnância cínicas. Não sejamos o volume morto, não permitamos que o barro triunfe novamente,
Ninguém precisa ser alertado. Cada um de nós sabe o que precisa fazer em vez de resmungar. Assina o artigo publicado na Folha de São Paulo há alguns dias atrás, o grande empresário brasileiro Ricardo Semler, filiado ao PSDB, como ele próprio diz. Eu li o artigo não para assinar embaixo 100% do que ele diz aqui, mas para trazer luz de alguém que ocupa um lugar importante na sociedade brasileira, que representa um dos estratos que participa de maneira fundamental do problema da corrupção, o empresariado. Porque aonde há um funcionário corrupto, aonde há um político corrupto, há do outro lado um corruptor, um empresário que com ele compactua um determinado benefício para conseguir alguma obra pública sem cumprir toda a legislação que o nosso país determina. Então nós que somos deputados, mesmo a oposição, precisa aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para fazer o país andar para frente nesse quesito fundamental, no sentido de garantir que o máximo de recursos públicos sejam utilizados para atender às necessidades da sociedade, não sejam desviados. É disso que se trata quando se procura combater para valer a corrupção. E aqueles que estão aproveitando o momento apenas para desgastar o governo Dilma e para tentar destruir o Partido dos Trabalhadores, não estão fazendo um debate sério da questão da corrupção. É preciso entender que a nossa democracia é muito recente. É preciso entender que até muito pouco tempo atrás, na sociedade brasileira, não havia instrumentos institucionais capazes de fazer um combate à corrupção. Vamos ver, por exemplo, o caso do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão fundamental no combate à corrupção. O Ministério Público, durante décadas, foi um órgão esvaziado, sem atribuições, sem poder, sem estrutura de pessoal e mesmo do ponto de vista legal, com poucos espaços para atuar. Ele começou a se fortalecer quando a democracia se instalou no Brasil a partir do fim da ditadura militar. Não é à toa que a Lei 7.347 é de 1985, o primeiro ano da retomada da democracia no Brasil após o regime militar. É a lei que atribuiu ao Ministério Público a função de defesa dos interesses difusos e coletivos, dando assim a este órgão capacidade de representar a sociedade diante do governo e diante de grandes empresas. Não é à toa que é de 88 para cá, principalmente com a Constituição da República, da nova Constituição, a Constituição Cidadã, que o Ministério Público torna-se uma das funções essenciais à justiça, ganhando funções destacadas na área dos interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turístico e paisagístico, pessoa portadora de deficiência, criança e adolescente, comunidades indígenas e minorias étnicas e sociais. Essas atribuições hoje tornam o Ministério Público um poder decisivo para representar os interesses coletivos da sociedade. E não estou dizendo aqui que foi o Partido dos Trabalhadores sozinho que fez do Ministério Público o que ele é hoje. Estou dizendo que foi uma conquista do conjunto da sociedade que colocou na Constituição isto. Mas nós precisamos reconhecer que a partir do momento em que Lula assumiu a presidência e Dilma continuou liderando um governo de várias forças políticas, os espaços para a atuação do Ministério Público aumentaram no Brasil. No nosso governo não existe a figura do engavetador-geral da República, como era o comportamento do Procurador-Geral da República na época do governo Fernando Henrique Cardoso. O Ministério Público está conseguindo atuar com absoluta independência, tendo capacidade de denunciar a quem quer que seja do mundo político, seja do mundo empresarial. Peguemos o caso da Controladoria Geral da União, outro órgão importante no combate à corrupção. Ela foi criada no primeiro dia de governo pelo presidente Lula, no dia 1º de janeiro de 2003, através da medida provisória 103,
convertida na Lei 10.683, de 28 de maio de 2005, com status de ministério. Com Lula, a CGU substituiu a antiga Corregedoria Geral da União, que havia sido criada por Fernando Henrique Cardoso em 2001. Um órgão tradicional, com pouco prestígio, sem status de ministério, sem estrutura de pessoal para fazer a importante atuação que passou a fazer a partir do momento em que foi transformada em Controladoria Geral da União e ganhou o status de ministério no governo do PT, no governo Lula. E o resultado disso aparece. Boa parte das denúncias que surgem nas páginas dos jornais e nos telejornais saem do trabalho da Controladoria Geral da União, que realiza suas auditorias a partir de sorteios realizados de maneira transparente. Sorteia os convênios e contratos que serão auditados em momentos públicos, que a sociedade pode perceber quais são os contratos que serão auditados. E o resultado disso? De 2003 a novembro de 2014, o trabalho da Controladoria Geral da União resultou na demissão de 4.246 agentes públicos, seja comissionados ou funcionários propriamente do governo federal. 4.246 pessoas demitidas em função da prática de atos ilegais no serviço público por ação da Controladoria Geral da União. Cassação de aposentadorias, 365. Destituições de cargos comissionados, 456. Totalizando, até novembro de 2014, 5.067 punições expulsivas. Agentes públicos que foram expulsos do serviço público em razão da ação da Controladoria Geral da União. E mais, cerca de 4.600 empresas sofreram diversos tipos de sanções em razão dessas auditorias feitas pela Controladoria Geral da União. Esta mesma Controladoria criou, em novembro de 2004, o Portal da Transparência, que dá a qualquer cidadão, a qualquer sindicato, a qualquer cooperativa, a qualquer empresa, igreja, a condição de, através da internet, acompanhar as ações do nosso governo, acompanhar os gastos públicos, acompanhar o resultado das auditorias, dando assim transparência ao gasto público. O Portal da Transparência. Eu não canso de dizer, foi através do Portal da Transparência que a sociedade ficou sabendo daquele uso indevido do cartão corporativo de uma autoridade que usou o cartão para comprar uma tapioca, que não podia. Fosse nos tempos passados, fosse no governo FHC, o repórter teria que ter ido ao Tribunal de Contas da União, ter pedido audiência a alguém, autorização para entrar numa biblioteca lotada de pastas, vasculhar centenas de pastas até achar lá uma pasta onde estava lá que um determinado autoridade tinha usado o cartão para comprar uma tapioca. Com o Portal da Transparência, ele sentou no seu computador, na sua casa ou lá no seu jornal, digitou o nome do ministro ou da autoridade e apareceu lá os gastos do cartão corporativo do mês tal. Estava lá, tapioca, puf! No outro dia era uma manchete no jornal. Apareceu a manchete no jornal. Então, com isso eu estou dizendo aos senhores que é preciso a gente tratar do assunto com seriedade e apoiar o que está em andamento no Brasil. E para concluir, senhor presidente, a Polícia Federal é outro órgão fundamental de defesa da sociedade brasileira no combate à corrupção. E a Polícia Federal, que vivia amordaçada, acanhada, sujeita a determinações políticas, hoje atua com absoluta liberdade, investigando a quem quer que ouse cometer crimes no nosso Brasil. O portal da própria Polícia Federal, no item estatísticas, traz o seguinte: de 2003 a maio de 2014, portanto, nos governos Lula e Dilma, a Polícia Federal realizou 2.226 operações especiais de investigação.
2.226 operações de investigação, resultando na prisão de 24.881 pessoas. Desses, 2.351 servidores públicos e até mesmo 119 policiais federais foram presos como resultado destas operações feitas a partir de 2003. De acordo com o discurso da senadora Ângela Portela, no governo FHC, 8 anos de governo, foram apenas 48 operações especiais de investigação realizadas pela Polícia Federal. Então, são dados concretos, são dados que mostram um órgão que está atuando, um órgão que recebeu orçamento para contratar servidores, orçamento para realizar as operações, orçamento para comprar equipamentos de inteligência e, assim, se tornar uma das mais eficientes polícias de investigação do mundo, como é a nossa Polícia Federal, Isto é, na prática, combater a corrupção. Isto é, não fazer do combate à corrupção apenas um instrumento politiqueiro, oportunista, de discurso para tentar desgastar um partido político, como se tem feito com muita frequência no Brasil, inclusive aqui nessa casa. E o judiciário? Que tratamento recebeu do nosso governo, que é acusado pelos nossos detratores de ser o governo que patrocina a corrupção? Que tratamento recebeu o judiciário? A Justiça Federal, que é fundamental para o combate à corrupção, tinha apenas 100 varas no Brasil em 2003. Em 2010, portanto, com Lula, ela já chegou a 513 varas. Cada uma delas dotada de um juiz titular e de um juiz substituto. Não consegui os dados para saber como foi a evolução de 2010 para cá. Mas isso aqui já é suficiente para demonstrar que no governo Lula a Justiça recebeu orçamento suficiente para ampliar fortemente a situação no âmbito da Justiça Federal. Então, para concluir, senhor presidente, quando a gente olha para o Ministério Público, vê o Ministério Público atuando com independência. Quando a gente olha para a Justiça Federal, vê a Justiça Federal atuando com independência, com muito mais recursos humanos para fazer as investigações. Quando a gente olha para o Poder Executivo, vê a Controladoria Geral da União atuando fortemente e com independência, com transparência. Quando a gente olha para a Polícia Federal, vê a Polícia Federal investigando e realizando operações como se nunca realizou. E agora, quebrando um tabu, aquele tabu de que apenas gente pobre era punido em razão da corrupção, em que apenas servidor público era punido e em que apenas político era denunciado. Agora também empresários são denunciados. Inclusive, empresários de grande porte estão indo às barras da Polícia Federal para explicar suas operações. Então, quero concluir dizendo assim: nesse Dia Internacional de Combate à Corrupção, o nosso país, embora ainda tenha na corrupção um grande problema, pode dizer que o nosso país está procurando se estruturar cada vez mais para enfrentar o grave problema da corrupção. Muito obrigado, bom dia.